No mundo caído, o estado normal de pessoas que vivem no mundo caído, o estado natural, mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter. Obrigado, meu querido. É um estado de tristeza e de angústia. O ponto é que o normal do ser humano é viver situações recorrentes que mexem de uma forma a abater o espírito humano, trazendo dor, trazendo sofrimento. Isso não é fora da realidade. Isso não é um problema, um transtorno mental. Isso é a experiência comum. Crentes, e especialmente não crentes também, deveriam encarar a realidade de que experimentar períodos de profunda tristeza, de profundo desânimo, isso não é algo fora do normal. Isso, pelo contrário, é o resultado esperado da gente viver num mundo de aflições. Eu não sei se eu concordo com cada palavra dessa perspectiva, mas a realidade é que o texto de hoje vai lidar com uma estratégia de encarar um mundo mau. Porque o que acontece é que, de fato, nós vivemos uma vida em que, eu vou falar, a vida é dura. É crua. Estando com colegas pastores, alguns eu não via há 15 anos, 19 anos. Pessoas muito queridas e que cada um seguiu sua vida ali. Uma das coisas que nós sentamos e conversamos sobre a experiência do ministério pastoral é que a experiência do ministério pastoral é uma experiência de tristeza, dores e lágrimas. Eu achava que era só eu. Não sou só eu, são todos. Aliás, é esperado. Nós vivemos num mundo de violência, de maldade, de traições, de reclamações. A qualquer lugar que você vai, as pessoas reclamam. Tá frio, reclama. Tá calor, reclama. Na metade do dia tá frio, no outro tá calor, reclama da variação. Não é? Mas a vida não é só dura, a vida é incerta. Hoje está tudo bem. Agora está tudo bem. Pode ser que durante o sermão você receba uma ligação e o mundo desaba. Espero que não aconteça. Mas já aconteceu, inclusive aqui. Nós vivemos um mundo em que a expectativa que nós temos com o relacionamento das pessoas mais queridas é de rompimento. Seja pela morte, seja por qualquer outra coisa. E mais, a vida não é só dura, a vida não é só incerta, a vida é rápida. Eu fiquei pensando, fiz 47 anos semana passada, eu sei que eu estou jovem ainda, mas você sabia que daqui a 13 anos eu estou com 60? 60 é um marco para mim de ingresso, com todos os irmãos, na terceira idade. Né? Nada contra, mas é um marco. Eu falei, rapaz, eu sou um garoto, eu me sinto garoto. Eu me lembro quando minha avó tinha 86 anos. Ela parecia tão velha, ela faleceu com 86 anos, ela parecia tão idosa. Mas eu estou olhando, meu pai está com 79. Então, aquela visão que eu tinha da minha avó, que faleceu 20 anos atrás, que era tão distante, agora são os meus pais que chegaram, entende? E eu estou com medo de chegar amanhã e ver a Ana e o João conversando de como que eles vão cuidar do papai, qual é o tamanho da fralda. Que deve ser extra grande, provavelmente. Essa é a realidade de todos nós. Muito rápido. E mais, o mundo que a gente vive, turma, ele é injusto. A realidade é que você vê um monte de gente lá fora que devia estar na cadeia prosperando.
em todos os âmbitos, seja política, seja o que for. Os piores se dão melhor. E toda essa realidade de uma vida dura, de uma vida rápida, de uma vida de aflições, de uma vida que tem injustiça, isso nos afeta como crentes. Aliás, afeta todo mundo. E o que eu observo, para piorar esse quadro, é que muitas vezes eu e você copiamos uma ou as duas estratégias que o mundo tem para lidar com essa realidade. Quando essa realidade nos é dada, isso que eu estou falando para vocês, todo mundo percebe. O mundo lida com isso. Como? Primeiro extremo, com a estratégia do escapismo. As pessoas não querem sentir as dores do mundo. Essa é a primeira realidade que se lida com a vida difícil. É por isso que existe Hollywood, celular, videogame, pipoca, pizza, crack, sexo livre. Qualquer uma dessas coisas pode ser usada, talvez a pipoca não, né? Mas qualquer uma dessas coisas pode ser usada como estratégia de escape. Comida. Por isso que existe Instagram. As pessoas estão ali fugindo da dor que é viver, criando uma realidade fake. Aquele casal que tira fotos de... Eu não tenho, tá? Até tenho, mas não uso. Então eu não sei se alguém da igreja tinha problema, enfim. Então eu não estou falando nada que eu saiba. Aquele casal que tira foto de tudo, né? Restaurante, da vida na praia, para postar para um monte de seguidor que eles não conhecem, para impressionar pessoas de quem eles não gostam sobre um evento de que provavelmente eles nem estão curtindo. Essa é a realidade. É por isso, turma, que Cracolândia é uma realidade não só do Brasil, do mundo todo. Estados Unidos, Los Angeles, tem a maior Cracolândia do mundo. País desenvolvido. Porque quando tem uma realidade dura, as pessoas querem fugir. É o escape. Mas nem todos querem fugir. Alguns encaram a realidade. E esses que encaram a realidade, muitas vezes, são os nossos poetas, filósofos, compositores, artistas, cientistas. Esses olham para a realidade e falam, simples, eu vou denunciá-la ou vou mudá-la. E aí esses caras querem denunciar o mal e mudar o mundo eventualmente. Surgem as ONGs, surgem as músicas de protesto, surgem as inúmeras descobertas científicas e pesquisa e tudo mais, de pessoas que, com a melhor das intenções, querem mudar uma realidade que é dura. Só que cedo ou tarde essas pessoas descobrem que é mais fácil fingir que se muda a realidade do que mudar para valer. Eu me lembro da situação, eu conheci esse rapaz, eu estava no Sudão, estava em Khartoum, sozinho lá para Khartoum. Olha, eu não tenho muito como descrever a cidade de Khartoum. Talvez... Vocês assistiram aquele filme Falcão Negro em Perigo? Assistiram? O Resgate na Somália? Aquela cidade ali é igual ao Khartoum. Aquele cenário que eles usam em Falcão. Assista esse filme de guerra, vai jorrar sangue e tal, mas é um filmaço, filme bom, é bom demais. Khartoum é uma cidade que... um bairro de Atibaia tem mais asfalto que o país inteiro. É assim que é o Sudão. E eu me lembro que estava um rapaz que ia para lá, ele estava almoçando na outra mesa, a gente ficava em cima da pousada, ali no telhado, no fim do dia estava jantando, almoçando, e eu sentei ali, acho que era de noite, porque eu me lembro que era de noite esse dia, e aí eu estava almoçando, começamos a conversar de mesas diferentes, falei, posso sentar aí com você? Vamos bater papo. Sentei lá, conversei com ele, ele era, se eu não me engano, inglês, e ele estava contando o trabalho dele, como ele ia lá para o Sudão ajudar pessoas na questão da pobreza, na questão das suas lutas e tal. Aí eu perguntei, e você tem família? E ele estava todo empolgado com o trabalho dele. Eu falei, você tem família? Ele mudou o semblante. Ele falou, tenho.
mas a minha filha já não vejo há anos. E a minha esposa entrou com um processo de divórcio. Olha que interessante. Ele está mudando a realidade do Sudão, tentando, mas a casa dele está destruída. Porque é mais fácil lidar com a pobreza do outro do que a miséria em casa. E são essas a realidade daqueles que querem mudar o mundo, né? Aliás, tem um filme agora em cartaz chamado Barbie. Não, brincadeira. Oppenheimer. Eu não vi o filme ainda. Se você vê, me fala se é bom ou não, né? Qual? Nenhum dos dois. Eu não tenho roupa para assistir o da Barbie ainda. O Oppenheimer, eu não conheço a história do filme, mas alguma coisa do que ele fez, eu sei. O medo da geração do Oppenheimer e do Albert Einstein era que a Alemanha criasse a bomba atômica. E eles decidiram oferecer os conhecimentos que eles tinham na área da física e da química para que os aliados construíssem a bomba atômica antes da Alemanha. E aí surgiu o chamado Projeto Manhattan. E quando eles estouram a primeira bomba atômica de testes ali no deserto, em algum lugar ali nos Estados Unidos, e Oppenheimer vê aquela destruição, ele fala a seguinte frase. Quando ele vê o poder da bomba atômica, ele diz assim, ele que era um cientista tão idealista e queria combater a Alemanha, ele diz assim: hoje eu me torno a morte, um destruidor de mundos. E a história vai dizer que eles se arrependeram, não de ter combatido a Alemanha nazista, mas o que eles perceberam? Eu criei algo que é poderoso demais, que vai destruir essa realidade. E há essa dor de que eu estou querendo resolver um problema do mundo, que é o nazismo. Quando eu crio a solução, ela é também destruidora. Não há como lidar com isso. Então, quem quer transformar o mundo também se dá mal. E são essas estratégias, ou uma ou outra, que a gente vê de escape ou de transformação. E teve até um autor bíblico, não é o texto de hoje, mas só nessa pequena introdução que eu estou tendo aqui com vocês hoje, teve um autor bíblico que percebeu que realmente, se for lidar nessas duas estratégias, não tem solução. Estou mencionando Salomão em Eclesiastes, capítulo 2, quando você vai ver estratégias de escape da realidade com prazer, ou estratégia de conhecimento para transformar o mundo, e olha a conclusão que ele chega em Eclesiastes 2. Eu pensei comigo mesmo, versículo 1, vamos, eu vou experimentar alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi-me então entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Acho que não dá, né? Mas tudo bem. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Tá falando do prazer, o vinho. Agora, veja ele tentando mudar o mundo. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, voltando agora para as delícias da vida. Tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias de um homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei, agora falando, primeiro então ele fala do prazer, na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar,
percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Estratégias humanas para lidar com um mundo difícil, seja de prazer, seja de transformação, não funcionam. O que eu quero propor para vocês hoje é uma outra estratégia. Garantida. Essa funciona. Aliás, a expressão dessa estratégia para lidar com uma vida difícil é que ela precisa ser vivida e experimentada, porque ela funciona. E eu vou pedir que você abra comigo então, agora sim, depois dessa breve introdução, o Salmo 34, que é o salmo que nós estamos lidando aqui. Salmo 34, nós vamos lidar hoje com os versículos 8 a 10, mas eu quero só reler os primeiros versículos e a gente já vai seguir rapidamente para o Salmo, não é agora essa parte demorada, é tudo bem mais rápido. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e sendo expulso, foi embora. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Estratégia de louvor contínuo. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Estratégia de louvor que consola. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. O louvor que é contagiante. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. E este pobre homem clamou. E o Senhor o ouviu e libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E agora sim os 3 versículos de hoje que dizem assim. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Sim, o mundo é mau, Davi provou isso. Debaixo do sol, tudo é ruim, mas o texto de Davi não lida com esse mundo. Neste salmo, essa pequena porção não lida de como essa vida lida com uma outra realidade. A realidade de que há um Deus no comando de tudo isso. Há um Deus bondoso comandando essa história. E turma, é tão fácil a gente esquecer isso. Chegam as primeiras dificuldades, a gente esquece de quem é nosso Deus. Quando o povo foi liberto por Deus e chegou no deserto, na primeira parada, logo depois do Mar Vermelho, quando Moisés sobe o Monte Sinai, basta Moisés demorar um pouquinho, a turma esquece quem é o Deus deles. Já faz o bezerro de ouro. A gente cria tanto bezerro de ouro. E o que eu quero trabalhar nesse texto são 3 orientações, desejos, recomendações do salmista, que estão nesse texto aqui, que lidam, inclusive, uma progressão lógica com como a gente consegue desenvolver uma estratégia de lidar melhor com essa vida. Então, eu estou dizendo nesse texto aqui, a partir do Salmo como todo, mas nessa passagem que há uma possibilidade do servo de Deus lidar com essa vida difícil de uma forma correta, boa, positiva e que agrada a Deus. Como é essa estratégia? Essa estratégia tem que ver com 3 verbos que aparecem ali, e a primeira é o verbo provem. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Prove. Eu acho interessante esse verbo aqui. Esse verbo está fora de lugar aí. Não na língua portuguesa.
Ele foi traduzido por provar, na língua portuguesa funciona muito bem. Mas esse verbo ele é usado por Davi na língua hebraica, no dia a dia, para uma coisa: saborear. Então, no inglês, talvez haja versões que, em vez de dizer prove, vão falar taste. Experimenta. Experimenta. Se o Maurício estivesse aqui, né, ele diria que o nível do sermão sobe quando eu falo de comida. Isso não é problema do Pedro, isso é boa teologia, porque esse salmo usa o verbo para experimentar comida. Saborear, pode ser traduzido por deliciar, por experimentar. Eu não sei se você é daqueles que gosta de comida diferente. Muitos são muito tradicionais no paladar, né? Eu gosto de tudo. Aliás, vou gastar um tempinho ou outro falando das minhas aventuras culinárias, ok? Acho importante só para ilustrar esse verbo aqui. Eu fui criado numa casa em que a família da minha mãe é toda de origem libanesa. Então fui criado, esse corpinho surgiu à base de quibe, esfirra, tabule, coalhada, hummus, shawarma, haleua, só coisa ruim. Nos eventos especiais da minha avó, não havia outra comida, era comida árabe. Do lado do meu pai, portugueses e italianos, era nhoque, lasanha, houve a fase da lasanha lá. Dona Ângela recebia alguém lá em casa, era aquela lasanha enorme, né? Depois teve a época do bacalhau, às vezes um pouco salgado, né? Em vários aspectos, né? Não só no sabor. E depois houve até uma fase breve da feijoada, né? Mas minha mãe trabalhava também com muitos japoneses. E lá atrás, quando eu era criança, introduziu-se no nosso paladar um negócio chamado sashimi. Quem curte sashimi aqui? Quem não gosta de peixe cru? Ok. Ouçam o que Deus tem para vocês hoje aqui. Essa cultura de experimentar coisas é muito na nossa formação. Quando você vai em rodízio de churrascaria, você come o quê? Tamo junto. Tamo junto, Leandro. Eu vou lá para comer carne, claro. Faz tempo, aliás, né? Acho que a gente precisava fazer um rodízio na igreja um dia. O que vocês... Olha que coisa. Para mim é difícil porque eu gosto muito de carne. Picanha, maminha, chuleta, enfim, fraldinha. Baby beef, old beef, eu gosto de tudo, né? Mas o ruim de churrascaria é quando você vai no buffet, tem sushi, aquele palmitão, sabe? Tem aquele queijo mussarela de búfala, que você abre e até sai assim, meio... mas faz tempo que eu não vou, tô boa memória, né? Tem sushi, às vezes tem uma muquequinha, você fala, cara, e agora? Polenta. O que o texto está dizendo? Deus, na sua beleza, na sua multiforme graça, no seu amor, na sua bondade, ele é alguém que quer ser experimentado nas diversas formas com que a sua bondade se manifesta. Deus quer que a gente vá num buffet com uma inúmera variedade de aspectos da nossa vida em que eu posso ver a bondade de Deus e eu falo lá, nossa, eu estou vendo a bondade de Deus na minha saúde, eu estou vendo a bondade de Deus na minha família, no meu sustento, eu estou vendo a bondade de Deus na minha vida espiritual. Ele quer que seja esse experimentar. Davi é aquele que saboreou a bondade de Deus no livramento, quando ele foi nas mãos de um rei que queria matá-lo. Mas ele é aquele que saboreou a bondade de Deus. Se você olhar o capítulo anterior, 1 Samuel 20, esse episódio de Abimeleque, tem um capítulo anterior, fala da amizade dele com Jonatas. Ele viu a bondade de Deus no filho do seu pior inimigo. Davi é aquele que viu a bondade de Deus no livramento com Golias. E Davi está experimentando a bondade de Deus quando ele escreve esse salmo numa caverna no meio do deserto.
essa multiforme bondade de Deus. E ele agora diz: o mundo é mau, mas Deus não é o mundo. Experimenta. Experimenta essa bondade em várias áreas. O servo de Deus ele pode lidar muito bem com essa vida. E são 3 verbos, e o primeiro é prove. Experimenta. Tenta saborear, não seja aquela pessoa que vai no restaurante, alguns irmãos talvez sejam assim, e sempre pede o mesmo prato. O garçom já até sabe, o de sempre, né? Vai lá, arroz, feijão, batata frita, bife e salada. Douglas. Tem, pior que tem. A gente precisa experimentar. A ideia é que sim, Deus tem o acostumado. É bom ter o acostumado, mas Deus não é só o acostumado. Só a título de ilustração do sermão. Mas observe. O verbo não para no provem. Ele vai para um segundo verbo, reforçando a ideia com o verbo vejam. Provem e vejam. Como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Veja, a gente sabe que Deus é bom. Ele está dizendo agora experimenta, começa a provar isso. Mas ele fala, mas não é só experimentar. Você tem que gastar um tempo para verificar, para comprovar, para fazer uma análise científica. Porque muitas vezes, turma, não é que Deus não é bom. Muitas vezes há um problema de percepção da nossa parte. De alguma forma, a nossa vista, ela precisa ser treinada para olhar a vida da perspectiva de um Deus que é bom. Quando a gente esteve na aldeia de Mucajaí, entre os Yanomamis, muitos anos atrás, ano 2000 e... Não, a gente foi para o ano 2002, janeiro de 2002. 21 anos atrás. Eu me lembro que nós pegamos um rio, o rio Mucajaí, e saímos para caçar com os indígenas. E o rio, em determinado momento, ele não tinha muitas curvas, e ele ia seguindo meio assim. Então você conseguia ver quase até o horizonte, até onde o rio ia. E eu me lembro que um indígena viu alguma coisa no rio. E falou, olha, eu estou vendo um bicho ali. A gente saiu para caçar. E aí eu falei, onde? Os outros me disseram, onde? A gente não enxergava. Era muito longe. Mas aquele indígena, aquele Yanomami, ele tinha uma visão treinada, porque interessava para ele, a comida dele, de ver as coisas muito longe. Aí um dos missionários falou, cara, é impressionante. Eles veem uma canoa, assim, a gente não está nem vendo a canoa, eles não só viram a canoa, eles sabem quem é que está na canoa. Porque tem a visão treinada. Eu acho que é isso que nós precisamos um pouco, treinar a nossa visão para enxergar a bondade de Deus. Porque ela precisa ser verificada. Porque a gente fala, Deus é bom, mas parece que no dia a dia a gente não enxerga. Sabe quando você vai no oculista? Esse aqui é multifocal, né? Então, comprovação da idade, né? O oculista, como que ele faz para verificar o seu grau? Você lembra? Todo mundo já foi no oculista aqui. Se você não foi, acho que você precisa ir. Se você tem idade suficiente, vá, você precisa ver se precisa de óculos, porque a maioria de nós aqui precisa de alguma coisinha. Mas o que ele faz? Ele vai fazendo um ajuste fino da lente. Lembra? Ele tapa um olho e vai colocando, tá boa essa? Você fala, tá. E a próxima? Não sei. Volta aquela. Aí ele vai fazendo um ajuste fino. Ele vai vendo onde que está o problema da nossa visão e deixa tudo. Para a gente experimentar da bondade de Deus, depois comprovar, às vezes precisa ajustar a nossa visão. Ajuste fino. Para isso, entretanto, às vezes é necessário um fator chamado tempo. A realidade é que quando a gente só olha o momento, a gente fala, eu acho que Deus não é bom.
Sabe aquela criança que precisa tomar vacina? Sabe? Eu não quero entrar em polêmica aqui, hoje até isso virou polêmica, mas quando as pessoas normais antigamente tomavam vacina, você ia lá levar seu filho e vai tomar polio, não, né? A polio é gotinha, mas tá com dor de garganta, leva lá no médico, ele fala o quê? Toma uma Bezentacil. Já tomaram Bezentacil, né? Todo mundo já tomou? Se você não sabe se tomou, você não tomou. Sempre digo isso. Porque quando aquele negócio entra, não é? Eu faço aqui porque ela é dada num lugar almofadado, né? Não. E aí, aquele negócio entra, ele penetra a alma da pessoa. Você fala, você imagina fazer isso com o seu filho? Eu acho que a criança olha e fala assim, eu acho que meu pai não me ama, né? De dor. Porque naquele momento está doendo. Mas quando a gente dá vacina para o filho, por que a gente faz isso? Porque não ama? Porque ele precisa. Um pai que cuida do seu filho faz isso. Como disciplina também. Como dá brócolis para a criança. Eu conheço gente, não espero que não tenha ninguém aqui, né? Que a criança está com febre. Só tem aquela Novalgina em gotas em casa. Sabe qual é? Põe na colherzinha. Eu já ouvi falar de uma pessoa que não deixa a criança com febre. Por quê? Aquele negócio é pior que uma Bezentacil na língua, né? O gosto é a pior coisa do mundo. Já tomaram? Já tomaram? Novalgina? É inesquecível, é horrível. Então, eu já senti o gosto agora, já só de lembrar. Mas um pai que faz isso, ele não está fazendo mal para o filho, ele está fazendo o bem. Quando ele quer o bem. E como que a gente comprova? A criança fica saudável. Com a Bezentacil, com a vacina, com o brócolis. Olha os meninos da igreja, todos os bichos grandes aí. Os pais cuidaram dessa turma. Mesmo que em alguns momentos seja disciplina, remédio, vacina, doeu. Tem um vaso de barro aqui. Kevin deixou aqui, acho que foi de propósito, né, Kevin? O que fica dentro desse vaso de barro, vocês lembram? Pedidos de quando? Sempre que a gente tem a última reunião do ano, nós não fizemos isso ano passado, a gente anota os pedidos de oração mais importantes que a gente tem, de objetivos e pedidos para o ano que vai chegar. A ideia é que no ano seguinte, a gente pegue o papelzinho e verifique como que andam esses pedidos. Então, o que nós vamos fazer? Eu pedi para o Kevin está aí? Nossa, olha o cuidado que ele tem com o pedido dos irmãos, pessoal, olha lá, põe na sacolinha. Vai queimar agora ou não? Eu pedi para o Kevin tirar os pedidos, porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos gastar um tempo hoje nessa ideia do provem e veja. Eu vou passar o papelzinho, eu acho que não tem suficiente. Se você tiver o seu, rasga um papelzinho aí, por favor. Tem caneta, lápis aí atrás, não tem, Sérgio? Oi? Pega lá, tira das crianças. Kevinho, vem cá, distribui pra gente, por favor. Você vai anotar aqui os seus pedidos na área da saúde, na área espiritual, na área de sustento, na área que mais que eu tenho aqui? Na área da família. Você vai anotar. E eu já anotei na minha agenda que no último culto do ano nós vamos abrir. Por quê? Eu quero que a gente experimente a bondade de Deus e comprove a bondade de Deus em 6 meses, mais ou menos. Então, você pode fazer no seu papel, você vai escrever de um lado, vai colocar vai fechar, vai dobrar, colocar o seu nome. Ninguém vai ler. Se eu pegar os irmãos da igreja lendo, a gente vai passar a linha. É para escrever o seu nome, no outro lado do papel. Perfeito. Ele fica dobradinho. É para você acessar, é uma cápsula do tempo. Você vai acessar depois no fim do ano com a gente. Sugestão, tá? Saúde, sustento, família e vida espiritual. Seu pedido, você vai colocar aí. A gente vai comprovar a mão de Deus aí no fim do ano. Ainda que venham lutas, Deus está lá.
Vou pedir que você faça isso daí. Kevinho, se sobrar um, você me passa, senão eu faço o meu depois, tá? O Kevin está devolvendo também os antigos, Kevin? Ô, louco. Eu achei que você era um rapaz eficiente aí, né? Se você tem lutas, coloque diante de Deus a sua luta aí. É para você. Você tem um para mim aí? Tem? Tem papelzinho e lápis também, Sérgio, por favor? Ah, eu sou um homem de pouca fé mesmo. Né? E aí depois, Kevin, passa aqui o vaso, tá? Para o pessoal jogar aqui dentro, por favor. Saúde, sustento, família. Escreve de um lado, coloca o seu nome no outro e dobra para ninguém ver. É hora de se pedir o que você está no seu coração aí. Terminou, o Kevin vai passar, você coloca dentro do vaso o seu pedido. Kevin, depois quiser pegar o meu aqui, tá? O seu pedido que você fez no outro ano tá aí, o Kevin depois passa para vocês. Acho que agora não vai dar tempo, Kevin, tá bom? No fim do culto ele vai passar para você o que você já fez. Então, a gente vai abrir no último culto do ano, tá bom? Forma muito prática da gente comprovar a bondade de Deus. Muito prática. O ajuste da nossa visão, da nossa percepção, é o que nós estamos fazendo aqui. Turma, vai escrevendo aí, eu posso continuar aqui para a gente seguir aqui e depois o Kevin vai passar com o vaso aí. O servo de Deus, ele pode aprender a lidar bem com essa vida, primeiro provando, experimentando a bondade de Deus. Em segundo, vendo ou verificando, comprovando essa bondade que ele começou a experimentar. Mas o texto menciona um último verbo importante, diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. O último verbo que nos ensina a lidar com uma vida difícil, mas olhando para o Senhor, é o verbo temam. Quando a gente entra nessa ideia de que o Senhor é bom e começa a querer experimentá-lo nas diversas áreas da vida e começa a comprovar que realmente Ele está atuando, quando a gente percebe que Ele cuidou de nós, o que deveria fazer em nosso coração é termos medo. Medo de Deus não é ruim. Você vai encontrar na internet, nas aulas de teologia, 300 pastores que vão dizer que o verbo é respeito. Não, medo não é ruim. Medo de Deus é algo real, necessário. Você olha alguém do tamanho de Deus, tem que ter medo. Não é só medo. Ele menciona os leões, que até os leões passam necessidade. Na cultura judaica, leão é o animal com maior dignidade, força, altivez. Eu gosto muito de leão. Eu tenho na minha caneca aqui, é um leão, né? Então, porque leão realmente é um animal diferente.
Só que sabe qual que é o índice de sucesso das caçadas de leões, na verdade de leoas? É menos de 30%. Ou seja, a cada 4, a cada 3 ou 4, consegue pegar o bicho em uma vez só. As outras 3 passam fome. Você vê às vezes nos documentários leão esquelético, passando fome. Mas como servo do Senhor, seja ele forte, fraco, grande, pequeno, o índice de cuidado de Deus é 100%. E quando a gente vê Deus intervindo na vida, isso deveria falar, rapaz, eu estou diante de alguém muito poderoso. Isso aconteceu na Escritura. Há uma situação na Escritura em que o indivíduo vê a provisão de Deus e fica com medo. Eu estou me referindo ao texto de Lucas capítulo 5, versículos 1 em diante. Eu vou ler para vocês aqui, ler meio que contar a história. Vocês vão ver qual que é a ideia do salmista aqui. Em Lucas 5 é Jesus pregando para a multidão e ele tem os discípulos ali. Certo dia Jesus estava à beira do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Está a turma na praia e Jesus está ali sendo apertado. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia, que coincidência, a Simão. E pediu-lhe que afastasse o barco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as suas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos, acho que o senhor não está ligado, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Eu acho que o senhor não entendeu, quem é pescador sou eu. Já estou cansado. Eu estou no meu esforço e não tem fruto. Mas ele diz assim, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Isso é provisão. Passou fome. Deus fala, lança a rede, ele lança. E vem 2 barcos agora quase afundando. Quando Simão viu isso, olha o medo agora. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É isso que esse salmo está dizendo. Quando eu provo e vejo que Deus é bom, Ele é muito grande. Ele é assim. Dá esse medo de estar diante de um Deus poderoso, justo, santo e bom. Eu me lembro de uma história de um amigo nosso, Palavra da Vida, aluno da nossa turma. Ele veio da macumba, ele é do espiritismo e a família toda era espírita. Quando eles se converteram, inclusive, tem uma série de questões relacionadas a demônios e tudo mais. Mas antes de ser crente, ele me conta uma passagem na vida deles, de um dos irmãos, que era mais iniciado nessa questão dos demônios e tudo mais, que num determinado evento, um espírito ali, através de uma pessoa, disse que um deles deveria ir para o meio de uma floresta fazer um sacrifício de um animal. E esse irmão desse colega do seminário não era crente na época, depois se converteu, mas sendo espírita foi no meio da floresta. Foi lá e quando ele começou os rituais ali, esse irmão contou para a família que aí parece que havia testemunhas da família, inclusive esse amigo meu do seminário, que as árvores começaram a tremer, houve um vento muito forte e conforme ele fazia o ritual, as árvores abaixavam até o chão. Coisa muito poderosa. Tiago 2,19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Esse menino que viu o demônio abaixar uma árvore, que é uma coisa tão poderosa, aquele demônio lá, quando ele ouve falar do Deus da Escritura, ele treme.
força com a qual nós estamos, eu sempre falo isso e eu tenho pensado muito nisso. Nós, como crentes, lidamos com forças muito poderosas. A gente não tem a dimensão. E como que essa força é usada? Contra nós? Não. Ela é usada para prover, para cuidar, com bondade. Por isso que ele diz, temam o Senhor. Vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E muito da realidade é que a gente lida com as coisas de Deus sem o menor temor. A gente esquece que, embora Deus use o seu poder em nosso favor, ele ainda tem poder. E é para temer. O servo de Deus ele pode lidar muito bem com essa vida quando ele usa esses 3 verbos. Provem, vejam e temam. Eu quero terminar martelando esse versículo na cabeça de vocês aqui hoje. Eu trouxe uma música que foi feita por um professor muito querido, já falecido, que é sobre esse salmo aqui. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé comigo. Eu não vou sentar no pão aqui, porque eu vou tocar violão. Vou pegar o outro banquinho. Nós vamos cantar uma música para fixar essa ideia de provar e vede que ele é bom. Vou tocar, tá? O violão aqui. Não ensaiei com ninguém, então vamos ver se sair. Conhecem essa música? Quem conhece? Quem conhece a música? Ó, louvai a Deus comigo, olha lá. Eu vou tocar uma vez para a gente aprender. Ó, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu. E das trevas do castigo, pra viver consigo me escolheu. Louvai a Deus. Oh, louvai a Deus comigo. Ó, louvor comunitário aqui. Pois seu braço amigo me acolheu. E das trevas do castigo, pra viver consigo me escolheu. Eu era culpado. Eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede, ele é bom. Ó, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu. E das trevas do castigo, pra viver consigo me escolheu. Eu era culpado. E eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que é bom. Eu era culpado. Eu era culpado e o meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede, ele é bom. Ó, provai e vede, ele é bom. Pode sentar. De volta a cantar essa música durante a ceia, pode ser? Essa música é do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ok? Ele fez essa música junto com o pastor Marcos Granconato. Muito demais, né? A melodia do Granconato e a letra do Carlos Oswaldo, né? Muito, muito, muito boa essa música. Eu vou orar e a gente vai ter o tempo de ceia hoje.
um tempo de relembrar, pelo menos em uma área, todo mundo que é crente aqui pode relembrar. Ele cuidou de nós na nossa vida espiritual. A gente não era filho, hoje a gente é. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Que a sua bondade ela não é teórica. Ela não é letra morta. A sua bondade é a nossa realidade. Mas o problema é que nós não vemos. É a nossa percepção, a nossa vista que está turva. E o que eu te peço é que a gente prove, experimente a tua bondade, o teu cuidado, o teu amor, a tua soberania, a tua boa mão. E depois que a gente tenha elementos que comprovem isso, são uma ordenança bíblica. Te prove e veja que o Senhor é bom. Mas olhando a tua bondade, produz em mim e nos meus irmãos temor, medo, respeito. E que ao temer o Senhor a gente perceba que de fato tudo o que nós temos não nos falta nada. Porque se eu não tenho algo é porque eu não preciso. Obrigado pelo tempo juntos aqui como igreja, pela nossa comunhão na comunidade e continua falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero lidar com o texto de 1 Coríntios